As pessoas compram, isso já dizia os meus falecidos pais, as pessoas compram de que elas conhecem, gostam e confiam. Essa geração vai para a internet e acho que todo mundo tem que gostar, confiar de forma instantânea. O senhor traz aqui que o senhor construiu algo também, não só na sua carreira profissional, pessoal, no analógico, né? Internet, mas fez uma transição, né? Uma adaptação, uma adequação para a internet. Poxa, tem 200 avaliações. Isso não constrói do dia para a noite. Ó, eu tenho um site, eu tenho isso, eu tenho, né, meu perfil verificado. Isso não constrói do dia para a noite. Então, se as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam no mundo analógico, né? Aí eu me pergunto, quando eu vou para a internet, por que raios uma pessoa vai comprar de mim se ela não me conhece? Qual o motivo que ela tem para gostar? E como é que ela vai confiar? Questão da autoridade, do posicionamento. Então, ela vai olhar um anúncio meu na internet, vai pesquisar, opa, gostei. No mundo rápido, né? Você vai ver um anúncio, você tem poucos segundos para a pessoa clicar ali. Gostei disso, cliquei. Gostei. Agora eu vou conhecer. E depois eu vou confiar. Então, um processo de construção que se inverte um pouco do mundo tradicional. No mundo tradicional, no analógico eu conheço. Conheço o Dr. Cássio Timóteo, um ótimo advogado, vou te indicar. Conheço, vou te indicar. O mundo da indicação, né? Indicou, poxa, fui lá, gostei. Passou confiança, fechei contrato. E na internet? As pessoas não fecham contrato de imediato porque é o primeiro contato. Então, ela tem que gostar primeiro. Então, inverte. Tem que gostar para depois passar a conhecer. Porque é difícil explicar uma coisa, talvez, hoje para a geração nova. E confesso que me preocupo muito porque eu tenho uma filha pequena. Imediatismo. Isso. As pessoas elas não conseguem compreender hoje que tudo é um processo. É um processo, inclusive, de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento profissional. Hoje, tu não pode querer entregar um produto ou a venda de um serviço jurídico sem você ter a capacidade de suportar a entrega desse serviço. Sim, sem você apresentar ao menos que você possui a capacidade de entregar esse serviço. E hoje nós temos uma internet que ela gera uma situação muito complexa. Angústia. Isso. Então está todo mundo muito ansioso, todo mundo acreditando nessa ideia de facilidade, de lucro rápido, sem se preparar para isso, sem entender que existe técnica, que existe pessoas especializadas, que não é assim. Tem um passo a passo. A gente estava conversando lá fora. Se fosse tão fácil, nós teríamos milhares de profissionais se dando bem em determinada área. E não é uma verdade. Na advocacia temos um mínimo se dando bem e uma boa parte dos profissionais passando trabalho. Mas é porque não entenderam o passo a passo, não a profissão. Sabe que tem algo muito importante. Essa pergunta eu faço... É uma surpresa para todo mundo que chega aqui na minha frente. Né? Um advogado, aqui a gente está falando aqui da área, mas isso serve para outras áreas também. Um advogado, há uns 15, 20 anos atrás, pegava uma causa, abria um escritório, colocava a placa, passava alguém na frente, pegava uma causa, olha, não tem como te pagar, mas te dou tantos alqueires ou lotes de terra, te dou tantas gramas de ouro, te dou uma caminhonete. Pegava de tudo. Pegava de tudo e ganhava dinheiro. Hoje não é assim. Hoje mudou. Tá tudo muito rápido, muita coisa na internet, e as pessoas... essa questão da angústia, da velocidade. E aí, muita gente se atrapalha. Aí eu faço uma pergunta. Se eu vou lá, sofri um acidente de trânsito, né? E eu preciso me defender daquele, né, do acidente. Quem que eu procuro? Um advogado? O senhor tem filha, né? Tem. O senhor leva... se a sua filha sente uma dorzinha na barriga, alguma coisa, onde é que você leva? No médico. E a pergunta que fica é, tu vai levar em qualquer um? Aí, sobre o seu negócio, sobre a sua advocacia, precisa trazer mais cliente, precisa de marketing. Quem que você busca? Uma empresa especializada para isso. As pessoas não sabem responder isso, doutor Cássio. Um advogado, um médico, um psicólogo, um psiquiatra. A profissão de marketing, olha o desafio que é para nós profissionais do marketing. Deve ter poucos colegas aí assistindo, né? O profissional de marketing também foi para academia, estudou. Sim.
e se chama mercadólogo. Pô, por que é fácil falar do médico? Por que é fácil chamar do advogado? E por que as pessoas não sabem o que é? Daí, poxa, daí vai lá, assisti uns vídeos no YouTube lá, agora eu vou resolver minha vida, né? Comprei um cursinho lá. E esse cara Tu sabe, Leandro, que eu gosto muito de dar um exemplo aos meus clientes, que é assim, o grande problema que nós temos da geração atual é que eles desrespeitam o conhecimento. E isso é uma coisa muito complexa. Porque, assim, o trabalho de vocês, ele tem uma ciência por trás. Ele tem anos de estudo e não falo o tempo de vocês. Eu falo a academia desenvolvendo essa ciência. Exatamente. E daí qual que é o grande problema? As pessoas, elas têm a seguinte concepção. Se elas têm uma cirurgia para fazer, elas vão num médico para fazer a cirurgia. Agora, se elas têm uma dúvida jurídica, muitas vezes, elas vão no Google. No chat GPT agora. No chat Meu GPT. Deus do céu, sim. Ou muitas vezes elas precisam desenvolver um trabalho de marketing, uma autoridade, porque isso é uma ideia e é complexo de fazer. Elas tentam fazer sozinhas. Elas não buscam, elas não se dão ao direito da humildade de compreender que para tudo existe uma ciência. Se você vai num bom restaurante, você tem um chefe de cozinha, alguém especializado em gastronomia. Então, a ideia é, cada um tem a sua especialidade, cada um tem o seu trabalho. Mas esse é talvez a grande dificuldade do mercado atual. É todo mundo querendo fazer tudo sem saber como fazer. E daí nós temos uma internet abarrotada de informação ou desinformação, como eu assim digo. Muitas vezes eu vejo profissionais falando coisas erradas, coisas que não condizem com a verdade, sem saber o que estão falando. E daí, nisso daí é que a gente esbarra e tem que trabalhar mais ainda a autoridade. Porque daí a gente acaba tendo que se separar entre o joio e o trigo, nós precisamos tirar. Posicionamento. Isso. Muito importante que você fala aqui, e eu senti várias vezes na sua fala sobre a autoridade, né, que é o posicionamento. Então, são 4 etapas, são bem simples para você que está acompanhando a gente aqui. Primeira etapa, posicionamento. Posicionamento, linguagem simbólica, que é uma linguagem universal, e os símbolos, você não precisa narrar. A pessoa compra, né, aquilo que ela vê. Isso. Um exemplo muito, muito fácil de entender. Eu estou aqui em Balneário Camboriú, junto com o doutor Cássio Guelph. Se a gente for atravessar o semáforo, estiver vermelho, a gente sabe que a gente vai parar. Da mesma forma na China, da mesma forma na Alemanha, da mesma forma nos Estados Unidos. Não precisa falar em alemão. Então, o posicionamento tem essa linguagem simbólica, que tem que ser construída, que é uma ciência. É uma ciência. Eu não fui para a faculdade estudar branding, mas é uma ciência que envolve anos de estudo. Então, eu entendi que eu preciso me posicionar, utilizar da linguagem simbólica, da linguagem narrada agora, né, para sustentar aquilo que a gente está vendo, né? Então, poxa, uma coisa eu vi, mas como é que eu sustento isso? A narrativa, que é construída, que tem que estar ali sustentando e equalizada com a linguagem que você está vendo. Um exemplo prático também. Imagina a Marquesa do Sapucaí tocando uma música clássica. Sim, concordo. Poxa, eu vou num concerto de bermuda e camisa do Sepultura, do Metallica. Nem entra. Isso aí. Então, a linguagem simbólica é isso. Agora, eu sustento com a linguagem verbal, né? Com a música, por exemplo, do exemplo da Marquesa do Sapucaí. Isso é caro de construir e leva tempo, mas uma vez que constrói, consolida. Você não precisa reconstruir, se for bem feito, né?